Ninguém nasce líder. Eu concordo que a ideia de que algumas pessoas são agraciadas com o dom divino da influência é bastante sedutora, mas estudos das últimas décadas revelam que esse é tão somente um mito. A liderança precisa ser desenvolvida. Eu sei, talvez você do outro lado esteja pensando, mas e as crianças, Wellington? Tem gente no meu condomínio que, até diferentemente desse garoto, é um menorzinho, só que ele consegue ter ascendência sobre todos os demais. Ele não lidera. Gente, ele pode até exercer sim a influência, mas não se trata dessa liderança que nós falamos tanto dentro das organizações. O que ele tem sim é um traço que favorece a liderança, que é a dominância. E nós nascemos com características de personalidade que podem ser facilitadoras da liderança ou não. A dominância, por exemplo, se você tem uma alta expressão dessa característica, certamente tem tudo para desenvolver liderança ao longo da sua vida, ou foi exatamente por isso que você desenvolveu liderança adiante. Mas esse componente genético não garante que aquela criança, por exemplo, será um líder no futuro. Aliás, pode acontecer exatamente o contrário, ele se tornar um déspota, porque alguém que tem dominância sabe exatamente o que quer, diz a sua opinião em tudo, julga situações, mas se não houver pais que o eduquem bem, ele no futuro vai tentar sim ser um ditador. Isso não vai ser nada bom para o processo de crescimento dessa criança hoje, um adolescente amanhã e um adulto depois de amanhã. De onde vem então a ideia de que algumas pessoas nascem líderes? Elas vêm principalmente de uma teoria da liderança chamada de teoria do grande homem, que é representada, por exemplo, em imagens como essa, que é uma tela francesa do início do século XIX, representando o Marechal Auguste Marmont. Nessa imagem, a gente vê alguém com muita convicção indicando o caminho, com postura ereta, em cima do seu cavalo branco. Bem, dentro das organizações, a gente teve durante muito tempo também imagens semelhanças a essa quando se pensava no líder. Por exemplo, quem é um bom gestor? Primeiro, tem que ser homem. Era essa a ideia. E a teoria do grande homem reforçava. Além disso, ele tem que ter uma estatura alta, ele precisa ter mãos grandes, um queixo proeminente, voz grave, ele precisa ter uma postura que transmite segurança. E em cima disso, se começou a construir uma convicção de que as pessoas nascem líderes. É claro que algumas dessas características você vai encontrar, sim, em bons líderes, mas você também encontra líderes extremamente fantásticos que são mulheres, ou têm baixa estatura, ou uma fala mais baixa, tudo aquilo que, de forma diferente, a teoria do grande homem pregava. Gente, tem uma frase que eu gosto demais do Simon Sinek, na qual ele diz assim: ninguém nasce líder. São as escolhas que fazemos e as ações que tomamos que determinam se seremos líderes. Em resumo, a liderança tem muito mais a ver com o comportamento do que a genética. Alguns estudos até chegam a afirmar que quando se analisa um líder de muito sucesso, tem lá uns 20% a 30% de carga genética. Mais ou menos assim, aquelas características de personalidade esperadas vieram como matéria-prima daquele ser humano. Mas nós não estamos falando de 60%, 70%. Esses 30% da carga genética não valem nada se essa pessoa, por exemplo, tiver um comportamento de correr das tarefas difíceis, que é algo crucial para o desenvolvimento da liderança. Então, sim, é verdade, o componente genético, ele pode ser um dos fatores, mas jamais o relevante, jamais aquele que vai determinar se alguém será líder ou um bom líder ou não. Eu posso olhar para uma criança tímida e poder dizer: nossa, essa criança talvez tenha dificuldades de exercer influência adiante. Sim, e é real. Mas se essa timidez for trabalhada, ela vai desabrochar. Ao mesmo tempo, uma criança extremamente extrovertida, desinibida, ela pode, por ocasiões em sua vida, situações das mais diversas, amanhã se fechar, ou utilizar essa extroversão, essa desinibição para algo totalmente diferente do que nós chamaríamos de uma boa liderança.
Eu tenho uma outra frase aqui que eu acho que resume bem a ideia do Dave Urich e do Norm Smallwood, num dos maiores livros de liderança que se tem, no qual eles comentam, essa obra é a marca da liderança, e num determinado momento escrevem: a liderança não é para todos. Ela tem um preço em termos de visibilidade, responsabilidade, conflito e pressão para adaptação. Quem não está disposto a pagar esse preço que tem a ver com comportamento, não deve sequer aceitar se tornar um líder. Então, a liderança vem para quem? Vem para as pessoas que querem pagar o preço, porque liderança é uma escolha. Você escolhe a liderança ou não. E quando você escolhe, você desenvolve essa importante habilidade, mas nós fazemos essas escolhas ou essa escolha no nosso dia a dia. Por isso que eu resumo dizendo assim, as pessoas não nascem líderes porque liderança é uma mentalidade, e mentalidade se desenvolve. Por isso mesmo, se você hoje não consegue liderar da forma com que você gostaria, antes de buscar o desenvolvimento de técnicas, metodologias, ferramentais dos mais diversos, procure melhorar a sua mentalidade. Quando você tem uma mentalidade vencedora, quando você tem uma mentalidade de liderança que tem a ver com autorresponsabilidade, com assumir tarefas difíceis, não correr da bucha, aquela coisa como um todo, essa mentalidade faz com que você se torne um líder cada vez mais eficaz. Pense nisso.